Ao contrário do que normalmente ocorre neste período do ano, o preço do leite voltou a subir no campo. Em fevereiro, os preços superaram 1,6% os de janeiro, acumulando 7% no primeiro bimestre. Em relação a fevereiro de 22, a alta real é de 17%. Será que a alta dos juros vai fazer o leite baixar? Até aqui não. Alô, Roberto Campos Neto. Está na hora de entender este problema, não é verdade? Veja, a alta dos juros não impediu que os preços do leite subissem 17%. O litro de leite vale, na média nacional, R$ 2,72, segundo a pesquisa do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc, que é uma grande escola de formação nessa área de agricultura da USP. A alta dos preços ocorreu devido à menor captação de leite, que foi afetada pelo clima adverso. Não tem nada a ver com a taxa Selic, né? A taxa Selic não vai impedir uma menor captação de leite, não vai impedir a melhoria do clima, nem vai impedir a alta do leite em função dessas questões, não é verdade? É isso. Essa menor oferta gerou um aumento de preços no atacado na primeira quinzena de fevereiro, período que as indústrias ainda conseguiram reajustar o produto. Já na segunda quinzena, no entanto, os preços começaram a ceder nos canais de distribuição e a queda já chegou ao varejo. A continuidade de menor captação de leite e a chegada da entre-safra devem inibir, no entanto, reduções de preços no campo, segundo o Instituto de Pesquisa. Então veja que tem coisas, né, que não tem nada a ver com o poder dos juros para impedir determinadas inflações, entendeu? A gente tem aí outros fatores que prevalecem sobre qualquer tipo de política monetária. A gente precisa ampliar os nossos horizontes de raciocínio, viu? A gente precisa ter espírito de abertura para aprender coisas novas todos os dias. Senão a gente fica congelado, fica parado, e quem fica parado é poste. Você não vai conseguir raciocinar sobre coisas novas se você se mantém preso a velhas crenças. Olha, o pessoal da OIBR Info me mandou uma mensagem dizendo que existe um buraco de 3,7 bi no relatório que foi feito pela empresa contratada pela Oi lá em agosto para construir aquele relatório de viabilidade econômica, né? Então há um buraco, segundo eles, que andaram olhando, de 3,7 bi. E qual a razão deste buraco de 3,7 bi? O não entendimento daquela operação com relação à Globinet e o pagamento do BTG à Oi, que envolviam essa questão da Globinet. Parcelas no valor de 1,3 bi e 2,4 bi, que foram negociadas dentro daquela engenharia financeira do fechamento da venda da Vital, são utilizadas para pagar o contrato de longo prazo da Globinet. Ou seja, valores que não ficariam no caixa da Oi. Mas, segundo eles, no relatório de viabilidade para 3 anos, esses valores aparecem somados no caixa, como se não houvesse a obrigação deste dinheiro e saldar os compromissos lá da Vital, né? Então esse dinheiro foi apenas somado como ingresso de capital, sem a previsão de saída para honrar esses outros compromissos. Então dizem eles que o buraco aí é de 3,7 bilhões, que seria exatamente isso, e que, no entender deles, isso causou um saldo insuficiente de recursos para cumprir as obrigações operacionais e, consequentemente, criando esta inviabilização da empresa. De toda sorte, o que é que eu queria deixar aqui? Perguntas. Quanto custou este
este estudo que a Oi encomendou? A gente gostaria de saber. Todo mundo deveria mandar e-mail lá para o RI da Oi perguntando isso. Quanto foi que a Oi pagou por este estudo feito em agosto? Bom, se eu trabalho numa empresa, numa diretoria executiva, numa diretoria de grande porte, contratamos um estudo para atestar nossa capacidade financeira, nosso fluxo de caixa. Eu sou parte da construção deste documento. Ele não é criado unilateralmente, né? A empresa contratada vai ter que interagir com os meus departamentos para construir este documento. Muito bem, eu sou parte deste documento. Não foi construído só pela empresa, eu participei da construção deste documento. Esse é o meu entendimento. E na hora que a empresa conclui o seu estudo, ela precisa apresentar para a direção da empresa, para que a direção da empresa cheque, revise e veja se não tem nada equivocado. Isso deveria ter passado, como eu imagino que passou, pela vice-presidência financeira da Oi. Então fica uma outra pergunta. Por que a vice-presidência financeira da Oi não percebeu inconsistências neste trabalho feito pela empresa contratada em agosto? Porque este documento foi elaborado a pedido do Ministério Público, a pedido da Justiça, e foi entregue, atestando que a Oi teria capacidade de fluxo de caixa por 3 anos. E se de fato a Oi não tinha, se a empresa falhou na análise dos dados, a Oi é parte deste problema porque não revisou, não quis revisar, não deu importância, não se importou com o erro. O que está por trás disso? Porque este erro induziu o Ministério Público a dizer que estava tudo ok para o encerramento da RJ da Oi. O juiz decretou o fim da RJ da Oi. E os acionistas entenderam que a empresa fora da RJ, assim como o presidente já tinha dito, que era uma nova vida, seria de fato uma nova vida. Mas isso tudo foi um grande engano, um grande equívoco. O que resta saber é qual é o grau de intencionalidade deste engano. Porque se isso é intencional, isso é doloso. Isto é criminoso. E é isso que precisa ser investigado. A gente espera que os órgãos competentes, o Ministério Público Federal, a CVM, possam esclarecer isso para a opinião pública como um todo, não é? É o que a gente espera. Falamos recentemente de que algumas empresas estão com dificuldades. O problema do crédito mais caro no Brasil já está causando problemas para diversas empresas. Linhas de créditos consideradas ruins e caras foram as que mais cresceram em janeiro deste ano, comprometendo o resultado operacional das empresas no presente e agravando a situação das empresas nos próximos meses, nos próximos anos. Isso também repercute negativamente para as pessoas físicas, por conta do aumento de juros no cheque especial e no cartão de crédito. Essa é uma política mantida pelo Banco Central que vai causar profundos estragos na sociedade brasileira, seja nas pessoas físicas, seja nas pessoas jurídicas. E também nos próprios governos, que têm suas dívidas crescidas em função dos juros altos da Selic. Esse é o nosso entendimento. É importante questionar o Banco Central o que eles pretendem fazer com essa política que, ao meu ver, prejudica o Brasil e vai criar um problema aqui gigantesco, gigantesco, se nada for feito e deixar esse barco seguir em direção da cachoeira, porque é uma cachoeira que ele está indo, viu? O barco está indo em direção a uma cachoeira e a queda é altíssima. Então é preciso mudar o curso desse barco. A incompetência no Brasil é algo característico do nosso país, dos nossos gestores, independente de onde eles estejam. É quase como se fosse um gen que já está ali dentro do corpo deles, entendeu? Tinha me chamado a atenção uma matéria que eu vi no jornal,
e televisivo, e agora também está saindo já na imprensa escrita, vamos dizer assim. A rodovia BR-277, que leva o transporte de cargas no Paraná, né, para o porto de Paranaguá, está sob interdições que já duram, pasme vocês, 150 dias. 150 dias. O prejuízo para os produtores de soja do Paraná pode chegar a R$ 1 bilhão este ano. Isto é uma coisa grotesca, absurda, né? A incapacidade dos governos de resolver problemas caóticos como esse. Os produtores acumulam prejuízos que podem chegar a R$ 1 bilhão entre sanções por atraso nas entregas, multa de navios parados no porto de Paranaguá e custos extras de trading para desviar a carga para os portos de Santos e de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Santos, em São Paulo. Os problemas na BR-277, uma rodovia federal que vai de Foz do Iguaçu até Paranaguá, começaram em novembro, quando houve um deslizamento de terra num trecho entre Curitiba e Paranaguá, deixando apenas uma faixa da pista transitável. Em fevereiro, o asfalto afundou em outro trecho e desde então o tráfego se limitou em meia pista nos dois pontos. Olha, é um negócio absurdo. Isso é um negócio absurdo, mas isso mostra muito o que é o Brasil. O Brasil é este lixo do ponto de vista de gestão. É este lixo. E ele não tem limitações político-partidárias e ideológicas. É quase que como uma coisa consensual. Os caras, via de regra, são muito ruins. E estão se lixando para os agricultores, para os custos, para nada. Curioso que esses dias eu fiz um post mostrando uma ocorrência que houve numa cidade lá no Japão. Abriu uma cratera gigantesca, não sei se foi fruto de algum episódio de terremoto, não sei, mas um negócio assim gigante, uma cratera que tomou assim duas pistas de ruas na cidade, né? Mas uma cratera profunda. E um site que eu acompanho, né, de engenharia, de obras, mostrou que em uma semana no Japão, em uma semana, estava tudo resolvido, como se a cratera jamais tivesse existido. Eles mostraram as fotos de antes e de depois, e dizendo, em uma semana a obra foi realizada. Impressionante, né? Japão. Tem um inscrito aqui no canal, Elias, não sei se ele chegou a ver essa notícia aí no Japão, Elias. Se você viu, por favor, comente um pouco esse caso, que eu achei realmente assim espetacular. E mostra o quanto somos ruins, né? O quanto somos ruins quando a gente vê esse problema na rodovia, na estrada, que liga, né, todo o escoamento da produção agrícola do Paraná para o porto de Paranaguá. Né? Um lixo do ponto de vista de gestão, o Brasil. Lamentavelmente. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima.